tendo várias ideias juntos. Eu aprovei um projeto que ele é o colaborador maior do projeto, né? E a gente vai tocar algumas coisas juntos aí, e a maioria delas baseadas na epigenética, né? O Rodrigo, ele é biólogo pela Universidade do Sagrado Coração de Jesus e doutor em bioquímica pelo Programa de Biologia Funcional e Molecular da Unicamp. Realizou vários estágios pós-doutorado na Unicamp, em Santa Catarina, no Instituto de Biociências de Botucatu, com períodos de experiências na Argentina, na Holanda, no Chile. Atualmente, ele é professor titular do Programa de Patologia Ambiental Experimental da Universidade Paulista, Unip, e professor do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Taubaté. Seus projetos e artigos comprovam sua experiência na área de bioquímica, biologia molecular e mecanismos de regulação epigenética, com ênfase no controle transcricional. Fica à vontade. O pessoal pode deixar a pergunta para o final, como você achar melhor, pode conduzir da melhor maneira para você, e mais uma vez, mil desculpas pelo ocorrido. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, né? É um prazer estar conversando com vocês esse período a respeito de um tema que acaba sendo um pouco novo, né, para a parte da biologia. Acho que em qualquer momento que os alunos quiserem fazer perguntas, eu acho que a gente pode fazendo na questão de um diálogo que talvez acabe sendo mais proveitoso. Tá? Bom, então, vocês estão vendo certinho a apresentação? Está no título? Tá. Só para testar. Vai para o segundo. Foi para o segundo slide? Sim, Rodrigo, tudo ok. Ok. Deixa eu voltar aqui. Então, bom, eu vou estar falando para vocês hoje a respeito dos fundamentos básicos da epigenética, né? Então, como já fui apresentado, eu sou professor da Universidade Paulista, da Unip, e também dou aula na Unital, com a Universidade de Taubaté. Agradeço, né, primeiramente pelos alunos do curso da patologia que está aí prestigiando, e os meus alunos de iniciação científica também da Unital. Quando falamos de epigenética, né, eu acho que sempre me fiquei um pouco apreensivo pelo seguinte motivo, né? Epigenética, fundamentos básicos. Diferente das outras disciplinas que podemos colocar da área da saúde, né, ou das outras matérias, tipo a bioquímica, a fisiologia, ela é muito definida. Ela é uma matéria em que, na verdade, ela é ensinada com seus conteúdos. O grande problema que eu vejo da epigenética é que, por ser uma ciência nova, e ela depende de inúmeros outros conhecimentos prévios, de inúmeras outras disciplinas, para que a gente consiga ter uma compreensão do mecanismo epigenético em si. Então, eu fiz esse slide justamente para mostrar para vocês a epigenética como sendo uma nova ciência central, e ali inúmeros outros conteúdos que é necessário que nós saibamos para que a gente consiga compreender a importância e os mecanismos epigenéticos relacionados ao controle transcricional. Né? Voltando um pouquinho, né, nós sempre ouvimos dizer que quando os nossos pais se casam, né, espera-se que os filhos tenham características, né, parecidas com os pais. E isso, por muito tempo, e ainda é aceito como o que a gente chama de determinismo genético. Então, é esperado que o filho tenha características parecidas, né, com o pai ou com a mãe. Então, tem aquele estigma de que crescemos ouvindo que temos os olhos da mãe, o formato da boca do pai. Aí a gente fala um pouquinho mais do bom senso, da inteligência, né? E isso, por muito tempo, foi muito aceito. Mas aí eu deixo uma pergunta para vocês, né? Será que devemos tudo o que somos pelo patrimônio genético herdado? Né?
Então, eu gostaria de deixar essa pergunta e no decorrer, né, da palestra, a gente vai conversando a seguir. Lá no finalzinho, eu gostaria que todos colocassem um pouco o que pensam, tá? Bem, falando de epigenética, eu acho que dois exemplos são clássicos, né, que a gente pode utilizar como um bom exemplo. É o caso da metamorfose da borboleta, né, onde, na verdade, nós vemos no slide, né, que são 3 fases, 3 períodos que são extintamente distintos, né, e que em cada período do desenvolvimento nós temos características morfológicas, bioquímicas e fisiológicas totalmente distintas, né. O mesmo nós podemos observar quando nós falamos em relação às células do nosso corpo. Nós somos constituídos por mais de 200 tipos de células diferentes, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês, tanto no caso da borboleta, quanto no nosso caso. Temos fases, características morfológicas diferentes, mas somos constituídos por um único genoma ou genoma diferentes? Né? Então, nós vemos que nós temos um único genoma, né? E aí começa a complexidade da epigenética, né? Vocês saberiam me dizer o que vai determinar esse fenótipo diferente que nós observamos, né? Entre as células e entre as fases distintas da metamorfose da borboleta? O que é limitante para que nós observemos essas diferenças visuais, o que a gente chama de genótipo? O que determina o genótipo seria a expressão gênica. Então, o que nós temos de diferente nessas diferentes fases da borboleta? Uma expressão gênica diferente, né? Então, na fase 1, nós temos um grupo de genes que vai estar sendo expressos totalmente diferente da fase 2 e totalmente diferente da fase 3. Levando em consideração os diferentes tipos celular, o que vai diferenciar um neurônio de uma célula muscular ou de uma célula sanguínea? O grupo de genes que está sendo expressos naquele momento, né? Não vamos entrar em relação da questão de todo o processo de diferenciação, pensando que todas as células têm o mesmo genoma. O que difere uma célula da outra é quais os genes estão ativos e quais genes estão desligados, inibidos, tá? Então, só que esses dois exemplos ainda acaba sendo um pouco fácil de aceitar. Olha, existem genes que estão desligados e genes que estão ativados. Mas quando a gente fala do sexo, o sexo, podemos dizer que seria um determinismo genético? Porque o embrião, ele já vem com o sexo definido, ou ele é masculino ou ele é feminino. Só que existem alguns casos, né, algumas espécies animais, e eu vou colocar aqui um exemplo que seria os répteis, que, na verdade, o sexo ele não é determinado pela carga genética. Ele é determinado por uma ação do ambiente, né? Então, olha que legal. Se até esse período, se o ovo da tartaruga ou do jacaré ficar em uma temperatura de 25 graus, nós vamos ter um animal do sexo masculino. Se ficar a 30 graus, nós vamos ter um animal do sexo feminino. Então, dessa forma, nós vemos que a temperatura ela se mostra como sendo um fator determinante que vai, na verdade, impactar a expressão gênica de um gene específico, e esse gene vai ativar para ser do sexo masculino ou feminino, tá? Então, dessa forma, nós conseguimos ver a importância de uma regulação de uma expressão gênica muito fina, né? E que, na verdade, durante a palestra, é isso que eu vou passar para vocês, como os mecanismos epigenéticos podem fazer essa regulação fina da expressão gênica, tá? Bem,
Rodrigo, Oi. desculpa te interromper. Na sua apresentação, você consegue maximizar, colocar em forma de slide para gente? Porque tá pequeno? Tá em forma de. Tá aparecendo os seus slides do lado e. Isso. Melhor. Melhorou. Obrigada, Rodrigo. Então agora eu não vou, para eu deixar assim, eu não vou conseguir ver a carinha de vocês, tá? Que aí, tipo, então eu vou falando, se alguém quiser interromper em qualquer momento, é só falar que eu estou ouvindo, tá bom? Se você diminuir, você não consegue reduzir o. Não o slide, o tamanho do folheto, não, né? Assim tá bom para vocês? Tá melhor. Tava um Então, pouquinho pequeno. então eu vou dar sequência dessa forma, tá bom? Bem, então aqui, retornando, nós vemos a importância de um fator ambiental impactando diretamente em uma ação que até então nós poderíamos dizer que era especificamente relacionada ao determinismo genético. Tudo bem que é uma característica que não vem a ser humana, só que eu trago isso para mostrar que o ambiente ele pode afetar diretamente a expressão ou repressão de um gene. E de que forma isso pode acontecer? Né? Bom, então, é importante também que nós tenhamos um pouco em mente o dogma central da biologia molecular, né, que seria a replicação, que seria o momento de divisão celular, onde nós temos a replicação do DNA, a transcrição, que seria a cópia do RNA mensageiro, que vai levar o caminho para a síntese da proteína. Tá? Eu digo isso porque existem alguns mecanismos epigenéticos que agem a nível do que a gente chama da transcrição gênica, e existe um mecanismo epigenético que age a nível da tradução proteica. Tá? Então, isso vai diferir, e aí, quando eu falar transcrição, eu gostaria que vocês já se remetessem o que seria especificamente a expressão gênica, tá? A produção do RNA mensageiro. E quando eu falar de tradução, é a cópia, a transformação do RNA mensageiro para uma proteína. Tá? Então, tendo essa informação de que o ambiente pode impactar na regulação da expressão gênica, em 1940, Conrad já descreveu que a experiência de um organismo pode ter influência, né? Quando ele coloca experiência, seria uma experiência ambiental, pode ter a influência no controle da expressão de genes, os quais poderiam promover alterações que se manifestem ao nível do fenótipo, mas não do genótipo. Então, o que ele disse em 1940? Que o ambiente poderia impactar de tal forma o organismo que poderia estar ativando ou inibindo genes, e isso iria ser refletido no seu fenótipo, mas sem que ocorresse a alteração no seu genótipo, que seria a sequência genômica do seu DNA. Tá? Só que essa teoria não foi aceita nessa época, né? Então ele publicou esse artigo e ficou por muito tempo esquecido na ciência. Tá? Aí, né, com os avanços da tecnologia, e aí nós vamos ver ali genômica, proteômica, ele foi tido, hoje ele é aceito como o pai da epigenética, né? Porque ele foi o primeiro pesquisador que provou que realmente o ambiente poderia. E aí, hoje, essa ciência chama-se epigenética, que quer dizer sobre ou acima do genoma, tá? Se a gente for observar o significado da palavra, tá? Então, hoje, a epigenética é uma área da biologia que estuda mudanças no fenótipo, aí eu friso expressão gênica. Desculpa atrapalhar, mas eu acho que os seus slides eles não estão passando. Ó, não mudou? Não está mudando. E aqui para mim está do jeito certo. Aqui para mim está mudando e... Agora passou. Agora passou? Então vou ter que deixar assim, tá? Não está expandido, mas para vocês está do tamanho... vocês estão visualizando bem? Estamos, Rodrigo, tranquilo. Tá, vocês viram até que parte? Essa parte vocês ouviram? A gente ouviu, E viram também? A gente está vendo agora.
mas a gente acompanhou você falando. Tá, então, esse pesquisador, ele foi o primeiro pesquisador, né, lá em 1940, então aqui eu coloco uma linha histórica dos principais eventos biológicos, o descobrimento da célula, a teoria celular, e aí nós vemos que os descobrimentos, eles vêm leva muito tempo para que algo novo pudesse ser descoberto. Em 1940, ele publica esse artigo com essa teoria, o artigo não é bem aceito na comunidade científica, e aí ele fica por muito tempo esquecido, né? E aí, vocês saberiam me dizer o que aconteceu de importante em 2013? Em 2013, nós tivemos a publicação do genoma humano, onde, na verdade, grande parte dos pesquisadores acreditavam que a doença para grande parte a cura para grande parte das doenças iria ser sanada quando tivesse o sequenciamento total do nosso genoma. E aí foi uma grande surpresa porque eles tinham o genoma todo sequenciado, só que não contribuiu muito para a descoberta, para a elucidação dos mecanismos fisiopatológicos de doenças tidas como multifatoriais. Foi um avanço significativo para as doenças relacionadas a mutações, deleções, doenças que têm uma alteração direta na sequência do DNA. Só que grande parte das doenças, a sequência do DNA não é alterada. E aí ficou uma pergunta, né? E então, com os avanços tecnológicos obtidos pelos equipamentos para conseguir fazer o sequenciamento, você tem ali uma aplicabilidade com outro foco. E aí a epigenética ganha um destaque muito importante. Por quê? Porque a maioria das doenças que não são relacionadas a alterações genômicas possuem um impacto epigenético ou uma ação epigenética muito, muito grande. Tá? Então, aí começa a era da epigenômica, do transcriptoma, metabolômica. Tá? Então, aqui eu friso que talvez o maior impacto científico, o maior impacto do sequenciamento não seja o impacto científico em si do sequenciamento do genoma, mas sim a tecnologia que foi obtida com isso. Porque se nós observarmos, o genoma demorou 13 anos para ser sequenciado, com os sequenciadores que, na verdade, às vezes precisava de salas inteiras para o equipamento ser armazenado. Hoje, a tecnologia está tão avançada que nós temos um sequenciador que é do tamanho de um pendrive. Você pluga no seu computador e diretamente você já tem os seus resultados sendo enviados para o seu computador. Tá? Então, aí eu faço a pergunta para vocês, né? Qual a real contribuição da nossa carga genética? Né? Nós vemos na foto 2 fenótipos bem diferentes, né? Então, de que forma nós somos responsáveis pela expressão do nosso genótipo? Tá? Pelas escolhas que nós fazemos, né? Então, fica nítido, se você tem um hábito saudável, escolhas de uma alimentação mais saudável, o seu fenótipo vai ser um fenótipo totalmente distinto de uma pessoa que são hábitos que não são tão saudáveis quanto comparado ao fenótipo aqui do seu lado esquerdo, né? Então, mais uma vez, né, nós colocamos a importância da influência ambiental regulando a expressão gênica. Por quê? O que essas duas pessoas, ou melhor, esses 2 perfis fenótipos têm de diferente é uma expressão gênica totalmente diferencial. Bem, então, para que a gente consigamos entender de que forma a metilação ou as modificações ou os mecanismos epigenéticos conseguem regular a expressão gênica, nós precisamos entender que os mecanismos epigenéticos, eles são divididos, na verdade, em 3 mecanismos
que seria a metilação do DNA, a acetilação ou metilação das histonas, e o que a gente chama de RNA não codificantes, tá? É importante também nós termos em mente a compactação do DNA. Por que eu digo isso? Porque o único mecanismo epigenético que ocorre diretamente na molécula do DNA é a metilação do DNA, que vai estar nessa estrutura, né, menos compactada. As histonas, que seria a acetilação ou metilação, elas ocorrem nesse momento onde nós temos aqui o que nós chamamos de nucleossoma. E daí eu friso a importância de saber os conteúdos de biologia molecular, porque quando eu falo nucleossomo ou nucleossoma, eu estou falando especificamente dessa regiãozinha aqui, tá? Que mais à frente eu vou mostrar para vocês. E olha que legal. Dentre os mecanismos epigenéticos, então, nós temos dois mecanismos que vão agir controlando a transcrição gênica, que são eles, a metilação do DNA e as modificações pós-tradicionais de histonas, e um mecanismo epigenético que age na tradução proteica, tá? Então, são dois regulando a transcrição, que é especificamente a expressão gênica, e um que vai agir ali na produção da proteína. Tá? E o porquê que esses mecanismos despertam tanto interesse da comunidade científica? Porque esses mecanismos, diferente de uma mutação ou de uma deleção, que é uma alteração que ocorre diretamente no genoma, eles são plásticos, eles são reversíveis. Então, é passível que eu consiga metilar ou desmetilar uma região. E a partir do momento que eu coloque ou que eu retire essa marca epigenética, eu posso estar ativando um gene que deveria estar inativo ou inativando um gene que deveria estar ativo, tá? Então, a ciência estuda muito os mecanismos epigenéticos para tentar entender de que forma eles causam, eles levam aos processos patológicos, para, num segundo momento, tentar reverter essas alterações para que o processo patológico consiga retornar para um processo fisiológico novamente. Tá? Então, agora nós vamos falar especificamente sobre a metilação do DNA. Eu vou tentar passar para vocês as informações básicas de o que é, onde ocorre, tá? E qual a importância dele para a parte fisiológica. Então, o que é especificamente a metilação do DNA? A metilação do DNA é uma modificação química em que um grupo metil ele é transferido para a citocina da molécula do DNA. Tá? Então, aqui nós vemos a citocina, ocorre a metilação, nós temos aqui, então, a adição de um CH3. Tá? De que forma esse CH3 ele é transferido para a molécula do DNA? Nós temos a ação de 3 enzimas principais, que são as DNMTs, que são DNA metiltransferases. O que elas fazem? Elas transferem o grupo metil para a molécula do DNA, ou para a citocina do DNA. Tá? De que forma? Utilizando, na verdade, o SAM, né, que é o doador do CH3, produzindo o SHA, que na verdade vai ser, na verdade, ele vai entrar no nosso metabolismo, tá? E o que tem de diferente essas 3 enzimas, né? Como nós sabemos, durante o nosso desenvolvimento, existem inúmeros genes que eles têm o momento em que eles estão ativos, ele exerce a sua função, e depois esses genes eles têm que ficar desligados o resto da nossa vida. E de que forma esses genes ficam ali inativados? Eles ficam inativados por metilação do DNA. Então, nós temos que entender que todas as nossas células, elas possuem um padrão de metilação que tem que ser mantido, tá? Então, essa manutenção do padrão de metilação, ela é feita pela DNMT1. É uma enzima que, durante a replicação do DNA, ela vai conseguir
detectar que tem uma citocina metilada e ela vai manter esse padrão de metilação do DNA para a fita filha que está sendo formada, tá? Então, a ação dessa enzima é de suma importância, porque ela mantém aquilo que para nós é o fisiológico, tá? E se por algum motivo essa enzima tiver um mau funcionamento, ela pode não estar copiando corretamente esse padrão e a gente pode ali ter alterações no nosso padrão de metilação. Por outro lado, nós temos as DNMTs 3A e as 3B, que são as enzimas que elas fazem o que a gente chama que a metilação de novo, tá? É aquela metilação que não deveria ocorrer, mas que por algum motivo ela ocorre, tá? Então, e essas metilações de novo, quando ocorrem, se elas não são detectadas pelo nosso sistema de reparo e a célula acredita que aquela metilação é uma metilação correta, numa próxima divisão celular, as DNMTs 1 vai copiar essa metilação nova que foi feita como sendo uma metilação verdadeira, tá? Então, é importante termos em mente que como nós temos os checkpoints, né, durante a divisão celular, lá para ver se existe uma deleção ou uma mutação de parte do nosso DNA, nós também temos um mecanismo de reparo que consegue detectar se as metilações estão sendo feitas de forma correta ou não, tá? Essas duas outras classes de DNMTs que eu coloco aqui, a 2 e a 3L, elas são muito pouco estudadas, tá? Então, elas possuem uma função muito específica e que acaba não sendo tão impactante no processo fisiopatológico das doenças, do câncer ou de outras doenças em si. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá bom? Então, por outro lado, nós temos que entender que como nós temos as enzimas que metilam, nós também temos as enzimas que desmetilam a molécula do DNA. Porque vamos supor uma condição. Ocorreu uma metilação que não deveria ocorrer. O nosso sistema de reparo detecta que aquela metilação ocorreu. Como essa metilação é retirada? Então, aí nós temos a ação de umas enzimas que nós chamamos as TETs, tá? Que a gente pode dizer que são as desmetilases, tá? E essas enzimas, nós temos 3 enzimas, a TET1, a TET2 e a TET3. Ainda não foi caracterizado uma ação específica para cada um desses tipos de enzimas. O que sabemos é que existem órgãos ou regiões do nosso corpo onde uma enzima está mais expressa que a outra, tá? No sistema nervoso central, eu sei que existe uma maior superexpressão da TET3, tá? Então, a TET2, ela está muito relacionada com o controle da parte das células sanguíneas, né? Então, existe ali uma expressão diferencial, mas não uma ação diferencial dessas enzimas, tá? Então, o que elas fazem? Elas vão oxidar, colocar um radical OH no CH3, dizendo, olha, agora você não é mais uma 5-metilcitocina, você é uma 5-hidroximetilcitocina, tá? E o nosso organismo detectando essa 5-hidroximetilcitocina, ocorre inúmeras reações para que a gente consiga retirar esse grupamento metil da molécula do DNA, tá? Se eu não me engano, são 2 ou 3 ou 4 reações sucessivas até você ter ali a retirada total desse CH3, tá? O que é importante é que essas enzimas, elas possuem o ácido ascórbico como um cofator importante, tá? E aí eu chamo a atenção da dieta para todo o controle epigenético, tá? Chamando a atenção da dieta, está crescente um ramo que vem a ser a nutrigenômica. São aqueles mecanismos, são aqueles alimentos que conseguem, de uma forma, controlar a nossa expressão gênica. De que forma? Produzindo ali os radicais, que seria o SAM, que vão ser os doadores do grupamento metil, como também
os cofatores para as reações enzimáticas. Então, olha lá, mais uma informação bioquímica. Além da epigenética, nós temos que ter uma noção básica de que tanto as DNMTs quanto as TETs são enzimas. E se elas são enzimas, elas necessitam dos seus cofatores para que a gente consiga ter uma atividade ideal, tá? Então, se nós tivermos uma alimentação, uma nutrição falha na produção tanto do SAM quanto do ácido ascórbico, nós podemos ali ter uma redução na atividade dessas enzimas e está, de uma forma indireta, está impactando diretamente no controle do nosso padrão epigenético. Tá? Então, agora nós já sabemos que nós temos enzimas que metilam e enzimas que desmetilam. E que, na verdade, a metilação é uma adição de um grupo CH3 na molécula do DNA, numa citocina do DNA. Mas onde isso ocorre? Tá? É em toda a citocina? Não. É no que a gente chama de dinucleotídeo CPG, que é uma citocina que precede uma guanina. Tá? Então, para que ocorra a metilação, essa citocina tem que estar antes de uma guanina. Tá? E aí nós podemos ter o que nós chamamos de CPG isolado ou uma ilha CPG. O que vem a ser, então, uma ilha CPG? Uma ilha CPG é um conjunto gigantesco de CPGs todos juntos. Tá? E aí vem a importância do sequenciamento genômico. Foi detectado que as regiões que possuem essas ilhas CPGs são regiões regulatórias, o que a gente chama de regiões promotoras gênicas, tá? Então, aí se perguntaram, olha, se existe um aglomerado ou uma união desses dinucleotídeos numa região promotora, ele deve ter alguma função, tá? Então, qual é a função de uma metilação na região promotora? O que ela causa? De que forma ela consegue controlar a expressão gênica, tá? Então, nós conseguimos ver aqui na figura, então, na situação A, nós temos, então, em verde, como se fossem as regiões promotoras, né? E em amarelo é o que a gente chama de fator de transcrição. Eu não sei se todos sabem, mas para que uma proteína seja expressada, né, para que nós tenhamos ali a produção do RNA mensageiro, é necessário antes que tenha a ligação de um fator de transcrição específico no DNA, que aí você vai falar para ele, olha, produz o RNA mensageiro para a proteína X. E aí esse RNA mensageiro é produzido. Se nós não tivermos a ligação desse fator de transcrição na região promotora, essa proteína ela não é produzida. Tá? Então, no quadro A, nós temos ali que as regiões promotoras elas estão livres, então o fator de transcrição consegue se ligar perfeitamente e a produção, a transcrição gênica, ela acontece. Mas se por algum motivo nós tivermos as metilações, que estão aqui caracterizadas pelas bolinhas vermelhas, nessa região promotora, essa metilação vai impedir que o fator de transcrição se ligue na região promotora. Impedindo essa ligação, nós temos ali, então, um bloqueio da ativação da expressão gênica. Tá? E esse bloqueio pode ocorrer de duas formas distintas. A primeira é com a metilação bloqueando diretamente a ligação do fator de transcrição, ou essa metilação, na verdade, ela acaba atraindo proteínas de domínios, proteínas que têm uma alta afinidade por CPG metilado. Né? Então, esse CPG metilado atrai essa proteína, e essa proteína bloqueia de uma forma geral a ligação do fator de transcrição. Então, aí nós podemos dizer que, né, na verdade, como nós temos uma hipermetilação, o que vem a ser uma hipermetilação? São todas esses CPGs metilados. Nós temos, então, o bloqueio da expressão gênica. Só que, por outro lado, se nós tivermos uma atividade aumentada das TETs, que são as enzimas que desmetilam,
essas enzimas podem estar desmetilando essa região promotora. E se essa região for desmetilada, aí nós falamos que essa região está hipometilada. E quando essa região está hipometilada, nós temos, então, a ativação da expressão gênica. Tá? Então, de uma forma bem direta, a metilação bloqueia a expressão do gene e a hipometilação ativa a expressão do gene. Tá? E cabe ressaltar que todas as enzimas, né, que todo esse mecanismo, ele ocorre tanto no sentido 5' 3', quanto do 3' 5'. Tá? Então, isso ocorre na fita, tanto na fita mãe, quanto na fita antiparalela. Tá? Então, aqui, só exemplificando com alguns resultados de artigos que já estão publicados, meus, ou que vão ainda em estado de publicação, aqui, olha que legal. Esses resultados, eles fazem parte de um experimento que eu fiz durante o meu período que eu estive na Holanda, que eu fui avaliar a metilação, que a gente chama de metiloma, tá? É a metilação do genoma total de uma célula específica com um quadro específico. Essa célula, em especial, é um osteoblasto que foi estimulado a sua diferenciação osteogênica. Tá? Então, na verdade, eu estou mimetizando um processo de formação óssea. Tá? E aí, olha que legal. Então, aqui nós temos a caracterização do genoma total e dos 3 grupos experimentais que eu estou avaliando. Então, nós podemos ver aqui que tem um grupo experimental que ele está muito distinto, bem diferente dos outros 2. E aí, uma série de análises de bioinformática, nós temos aqui, então, a caracterização das metilações que ocorreram especificamente em ilhas CPGs, né, que são as regiões promotoras gênicas, e de que forma essas sondas estavam distribuindo por todo o genoma. Então, aqui eu tenho todos os cromossomos. Tá? Então, de certa forma, isso é como uma foto da diferença global do que a gente chama. Então, é um perfil global de metilação. Tá? Numa análise um pouco mais apurada, também de bioinformática, essa bioinformática me apresentou uma série de genes relacionados à parte de formação proteica do osso, que seriam os colágenos. Tá? Então, aí aqui nós determinamos todos os colágenos que estiveram com a expressão diferencialmente expressas, e aí é possível a gente fazer a validação do gene específico. Tá? Então, para que a gente construa uma ideia de um estudo epigenético, então nós temos que partir de uma coisa mais ampla, que seria o global. O global alterou, eu coloco como foco um gene-alvo, e aí eu tenho que fazer a validação desse gene com uma técnica específica, e aí existem diferentes técnicas para fazer essa validação, e eu aqui escolhi para fazer a validação do colágeno tipo 1, que é uma proteína que está fortemente relacionada com o processo de mineralização do tecido ósseo. Tá? E aí eu vejo que eu tenho, então, uma diminuição da metilação. Se eu tenho uma diminuição da metilação, eu posso dizer que eu tenho uma hipometilação e um aumento da expressão gênica. Tá? Então, até aqui é o mecanismo básico de metilação do DNA. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em aberto? Todo mundo entendeu como funciona? Porque aí, posterior a esse mecanismo, eu vou entrar num novo mecanismo. Aí já muda um pouco a questão dos mecanismos. Tá? Então, fico aberto aí para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. O CPG isolado, ele vai ter a mesma função da IDA-CPG? Como que funciona esse CPG isolado que você falou? Olha, esse CPG isolado é ainda um campo que ele é explorado na epigenética, mas ele é muito difícil de ser validado. Porque o que seria um CPG isolado? São aquelas regiões que a gente denomina como enhancers. Tá? E aí a gente já entra num campo da biologia molecular que é um pouco mais avançado. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um enhancer, mas o que é o enhancer? É quando se nós pensarmos na organização estrutural da molécula do DNA,
nós podemos ver que vai ter regiões do DNA que não estão próximas à região promotora, mas que, devido à sua organização estrutural, ela consegue estar próxima à região promotora daquele gene. Então, um CPG isolado é o que a gente chama de um enhancer, que ele pode, sim, exercer um efeito na transcrição do gene. Só que é muito difícil os experimentos para que a gente prove que essa região é um enhancer ou não. Aí nós temos que entrar numa biologia molecular de muito mais específica, e aí para provar realmente se é ou não é. Então, epigeneticamente, existe esse estudo, mas são estudos de pessoas que trabalham especificamente com enhancers, tá? Que aí eu acho que é um estudo muito mais aplicado aos grupos de pesquisa que têm esse olhar, né? Eu não trabalho com essas regiões, eu trabalho especificamente com a região promotora, que é uma resposta mais direta. Hipermetilô, nós temos um aumento da expressão, ou, hipermetilô reduz a expressão, e hipometilô aumenta, tá? Não sei se ficou claro para você. Ficou sim, obrigado. Bom, então, basicamente, a metilação do DNA é essa modificação química que ela é controlada por esse balanço entre a ação das DNMTs e das TETs, tá? E aí nós podemos tentar fazer uma extrapolação para os estudos. Nós podemos avaliar a expressão gênica das DNMTs ou a expressão proteica das DNMTs. Nós podemos, dependendo da aquisição ou do poder financeiro do grupo, nós podemos avaliar a atividade dessas enzimas. Só que aí, quanto mais específico e quanto mais quanto mais poderoso é o experimento que você vai pensar para um estudo epigenético, mais caro e mais limitado ele acaba ficando, tá? Então, por exemplo, para que a gente faça essa metilação global que foi feita na Holanda, foi gasto quase 800 euros por análise de amostra, né? Então, é uma análise que acaba ainda, é uma análise limitada pela questão financeira, tá? Temos a tecnologia, mas para os nossos estudos ainda acaba sendo uma coisa limitada, principalmente pela parte financeira e facilidades ou dificuldades de sermos brasileiros, né? Lá fora, tudo isso está tudo muito mais acessível, né? E para o Brasil ainda tem essa certa dificuldade. Tá? Então, se falarmos, né, continuando agora, dando continuidade à parte dos mecanismos epigenéticos, nós podemos dizer, então, que nós temos as modificações de histonas. Tá? Essas modificações, onde elas ocorrem? Elas não ocorrem, propriamente dito, na molécula do DNA. Elas ocorrem no que a gente chama dos nucleossomos, tá? Então, aí, a gente tem que ter uma ideia de que, quando falamos de cromatina, ela é caracterizada de duas formas, o que a gente chama de heterocromatina e o que seria de eucromatina. A heterocromatina é a cromatina mais compactada. Então, aqui nós podemos ver que os nucleossomos, que na verdade é esse grupinho aqui de proteínas, de histonas, eles estão mais próximos, né? Quando nós temos a eucromatina, essa cromatina, ela libera espaços entre esses nucleossomos, tá? E o porquê que essa liberação de espaços é importante? Só um instantinho aqui, deixa eu... Porque esses espaços, né, tenho Vou falar desse slide, aí depois eu dou sequência a outro. O que faz com que, então, essa eucromatina fique mais próximo ou mais afastada, tá? É o que a gente chama de afinidade, tá? Nós sabemos que o DNA ele tem uma carga negativa, tá? E a cauda das histonas, né, que são as proteínas que fazem parte, que constituem o que a gente chama de nucleossomos, essas caudas, elas possuem uma cauda de lisina que fica
sobrando aqui para fora da proteína. Essa cauda, ela tem um caráter positivo, tá? Então, nós sabemos que quando nós temos algo de caráter positivo com algo de caráter negativo, nós temos uma alta afinidade, tá? Se esse caráter positivo ele é perdido, né? Então, nós temos uma redução na afinidade da molécula do DNA por esses nucleossomos, e aí nós temos, então, a liberação desse pedaço do DNA que a gente chama de uma cromatina relaxada, que a gente deixa esse pedaço exposto. Agora, olha que legal. Tá vendo aqui em azulzinho? Se a gente se remeter para essa outra imagem, nós vemos que essa parte azul que agora está liberada é uma região promotora, tá? E o que tem de importante nessa região promotora? A região promotora é onde os fatores de transcrição vão se ligar para que seja feito a produção ou a síntese proteica, ou a produção do RNA mensageiro, tá? Então, controlando, né, o que a gente pode falar de a compactação, né, do DNA para eucromatina ou heterocromatina, nós conseguimos deixar a região promotora mais exposta ou menos exposta à ação dos fatores de transcrição. Tá? E vocês saberiam me dizer o que poderia fazer com que a cauda da lisina perdesse o caráter positivo e ficasse por um caráter mais negativo? Aqui um adendo, tá? Nunca essa cauda vai ficar totalmente negativa ou totalmente positiva. O que aqui nós podemos dizer é que ela tem um caráter mais positivo ou um caráter mais negativo. Porque o que vai determinar esse caráter é a soma, né, de todos os radicais que estão livres ali da parte da cauda, tá? Isso aí também é mais uma parte bioquímica que, na verdade, da questão da parte de proteínas, tá? Então, o que vai fazer com que essas caudas fiquem com caráter mais negativo ou mais positivo são as alterações pós-traducionais que pode ocorrer na cauda dessas proteínas, tá? Então, aqui eu trago para vocês uma representação, né, das quatro, né? Na verdade, o octâmero são duas proteínas, né, que na verdade são a histona H2, H2X, H2B, A3 e A4, tá? Então, todas essas alterações pós-traducionais já foram caracterizadas nas caudas das histonas, tá? E aí, quando eu falo traduções pós-traducionais, são alterações que já ocorreram na proteína histona quando a proteína pronta, tá? Só que de maior importância para os mecanismos epigenéticos, nós podemos, né, frisar que são a acetilação e a metilação da cauda das histonas, que o que está representado pela bolinha amarela e pela bolinha preta, tá? Então, olha que legal, olha quantas possíveis alterações na cauda da histona pode ocorrer, tá? Agora, para a gente colocar um pouco mais de complexidade, né, no estudo dos mecanismos epigenéticos relacionados às histonas, né, essas são as principais marcas já caracterizadas epigeneticamente, que têm uma ação direta no controle da expressão gênica. Agora, olha a quantidade de metilases, que a gente chama que são as enzimas que podem metilar essas marcas, e as desmetilases, que são as enzimas que podem desmetilar essas marcas. Então, olha a infinidade de proteínas que, teoricamente, são alvos de possíveis estudos para quem trabalha com esses mecanismos, tá? Então, é muito complexo ou acaba ficando um estudo muito difícil para que a gente consiga atuar ali nos mecanismos pós-traducionais das histonas. Levando, então, né, chamando que o mecanismo de metilação da histona,
ele é muito parecido com o mecanismo de metilação do DNA, tá? Da mesma forma que as enzimas, que as DNMTs pegam o SAM como substrato, retiram o CH3, né, liberando o CAH para o nosso metabolismo, as estonas metilases, elas também se utilizam do SAM para que como substrato para metilação das caudas das estonas, tá? E, por outro lado, né, as estonas desmetilases também se utiliza do alfa-cetoglutarato, né, para que consiga fazer esse processo de desmetilação da cauda das estonas, tá? Então, nós temos que ter um certo cuidado quando nós falamos de metilação como mecanismo epigenético, porque nós temos a metilação do DNA, que é um mecanismo totalmente diferente, ou melhor, um mecanismo parecido, mas que é realizado por enzimas totalmente diferentes das enzimas que fazem a metilação na cauda das estonas, tá? E, por outro lado, nós temos, então, o que nós chamamos, tá? Aqui só um adendo, tá? A dificuldade de trabalhar com metilação de estonas é que não tem um efeito direto. Metilou tal marca, aumenta a expressão gênica, ou desmetilou, aumenta. Como eu havia dito para vocês que o caráter mais negativo ele é obtido pela soma de todas as alterações que podem ocorrer na cauda, né, da lisina, então, nós temos que ver um balanço de todas essas possíveis alterações que ocorrem. Então, é um conjunto de várias alterações ou de várias modificações pós-traducionais na cauda da estona, ou de diferentes metilações, e aí também junto com a acetilação, que vai promover esse caráter mais negativo para que ocorra o afrouxamento ou a descompactação, né, da estona para a liberação do fator de transcrição, tá? Por outro lado, a acetilação já é uma marca com uma ação mais direta. Se eu falar para vocês que a estona está acetilada, ela está mais propícia à expressão gênica. Se eu falar para você que a estona está mais desacetilada, ela está contribuindo para uma repressão da expressão gênica, tá? De que forma? Da mesma forma, tá? As acetilações de estonas faz com que você tenha um caráter mais negativo e aí uma liberação do que a gente chama do DNA linker, que é o pedacinho de DNA que liga um nucleossomo ao outro, tá? E se essa região está mais desacetilada, ela tem uma maior afinidade e aí ela está mais fechada, tá? Essas enzimas, né, que controlam, então, que a gente pode chamar de estona acetiltransferase e estona desacetilase, elas são divididas em classes, tá? As estonas acetiltransferases, nós temos dois tipos, o tipo nuclear e o tipo citoplasmático, tá? O tipo citoplasmático, ele vai estar promovendo as alterações pós-traducionais da estona, que é feita logo após a produção da proteína dessa estona H3, tá? E o tipo nuclear, ele está mais envolvido com a regulação epigenética propriamente dita, que vai sofrer a ação de um fator ambiental. Quando eu falo fator ambiental, não só ambiente externo, mas também uma alteração ambiental sistêmica, ou o efeito de uma inflamação sistêmica ou uma inflamação crônica. Isso pode refletir a uma ativação ou inibição das enzimas que acetilam, e aí está promovendo uma maior acetilação ou repressão dessa expressão gênica. Por outro lado, nós temos as classes das enzimas que desacetilam, tá?
E aí elas são divididas em 4 classes. Classe 1, 2A, 2B e 4. Tá? Eu chamo a atenção que de todos os mecanismos epigenéticos, talvez a acetilação das histonas, por ser um mecanismo mais direto, né, seja o mecanismo que tenha o maior número de aplicação de drogas, de aplicação clínica, em fase 2 de teste. Tá? No caso das drogas relacionadas à metilação do DNA, existem essas drogas? Existem, só que essas drogas, elas têm que ser utilizadas com muito cuidado, porque o grande desafio, né, da produção de drogas epigenéticas são que você não consegue manter uma afinidade para um alvo específico. Então, quando você dá uma droga epigenética, ela pode estar metilando ou desmetilando todas as células do seu organismo. Então, aí pode levar a um efeito colateral que, na verdade, não consegue nem ser previsto do que pode acontecer fisiologicamente. Então, existem a autorização de usos de desmetilantes do DNA? Existem, mas onde? Em quadros, normalmente, de leucemias, onde não existe mais nenhum tratamento. Ou o paciente tenta um tratamento radical, ou esse paciente vai ao óbito, vai morrer. Então, é o último tratamento que é feito, tá? Então, é muito bem controlado. Já os inibidores de acetilação, pelo fato da acetilação ser uma marca muito mais plástica, ocorrer com uma dinâmica muito mais rápida do que a metilação do DNA, são o alvo da produção de drogas com alvo epigenético. Então, exemplificando, de uma mesma forma, né, que a parte financeira te dá a possibilidade de você fazer um estudo genômico, né, da metilação do DNA, nós também podemos fazer uma fragmentação da molécula do DNA, pegar só aquele pedacinho, fazer uma imunoprecipitação com marcas específicas. Então, aqui, cada corzinha que representa uma marca específica de uma modificação pós-traducional de histonas, e você fazer o sequenciamento. Então, quando você sequencia uma marca de histonas imunoprecipitada, o que você está querendo dizer? Você está querendo buscar quais são as regiões promotoras que estão naquele pedaço do DNA, que é passível da compactação ou descompactação da molécula do DNA. Tá? Então, dessa forma, nós conseguimos inferir com estudos de biologia bioinformática, quais são as regiões promotoras que são plausíveis ou que podem sofrer a ação de uma alteração de uma marca específica, tá? Dessa modificação de histonas. E aí, como esses resultados eles são observados? Quanto mais intenso é a coloração, mais enriquecida é a área. Tá? Então, eu posso dizer que teve um enriquecimento dessa marca para essa região específica. Então, aí, por bioinformática, você consegue dizer se essa área enriquecida é uma região promotora ou não, se é uma região regulatória ou não. Se essa região regulatória já foi caracterizada, aí te dá mais força para você dar o passo à frente para você tentar ter como informação o que essa maior ou menor enriquecimento dessa marca está fazendo nessa região específica, tá? Só que esse é o que a gente chama de que seria o experimento ideal, tá? Aqui eu trago alguns resultados para exemplificado, que seria a realidade brasileira, tá? Com toda a nossa dificuldade financeira, tá? É plausível, é possível com que a gente consiga observar se existe um aumento ou uma diminuição dessas marcas do que a gente chama na parte proteica, tá?
Então, aqui, o que foi feito? Uma amostra de Western blotting, acho que grande parte já tem uma similaridade de como essa técnica funciona, ou tem a informação da técnica. Então, aí nós conseguimos ter a inferência de que se essa marca aumenta ou diminui, tá? Então, aqui são utilizados anticorpos específicos, né, para uma marca, o que aqui, por exemplo, a H3K4ME3, de que forma, então, o que essa marca está querendo dizer? Ela me diz que a lisina 4 da estona, da cauda da estona 3, ela foi trimetilada, tá? Então, essa marca é uma marca que já foi caracterizada. Então, eu tenho também a H3K9 trimetilada. O que é? É a lisina 9 da cauda da estona 3 que foi trimetilada, tá? Então, o bom é que nós temos acesso a quase todas essas anticorpos para essas marcas de modificações de estonas. Aí a dificuldade é a aquisição do anticorpo, tá? Por outro lado, nós também temos os anticorpos que detectam a acetilação das estonas, tá? Então, olha que interessante. Esse modelo em especial, olha como reduz drasticamente a acetilação, tanto da lisina 9 quanto da lisina 27. O que isso, diretamente, eu posso afirmar com esses resultados? Que o meu modelo experimental promoveu, se eu tenho uma redução na acetilação, está promovendo uma repressão gênica, uma repressão da transcrição gênica, tá? Aí, qual seria o próximo passo dos meus experimentos? Eu tentar detectar qual gene é importante para o meu processo biológico que eu estou avaliando, para eu conseguir avaliar se esse gene teve essa regulação da expressão gênica regulada negativamente, tá? Por outro lado, nós também temos, né, o acesso a diferentes anticorpos que estão relacionados, as enzimas que estão diretamente relacionadas à metilação dessas marcas específicas, tá? Então, aqui eu sei já, por dados da literatura, que essa enzima 7,1A, ela vai estar acetilando essa marca H3K4 trimetilada. Da mesma forma, a SUV39 é responsável pela metilação da lisina 9, tá? E a EZH2, ela é responsável pela metilação da lisina 27. Então, com bases em estudos prévios, mecanísticos dessas enzimas, nós temos essas informações, e aí, de acordo com a disponibilidade dos anticorpos, é possível que a gente faça esse tipo de estudo, tá? Da mesma forma, a enzima que acetila, tá? Que seria a PCAF, tá? Só que nós não podemos esquecer que, da mesma forma que nós temos as enzimas que acetilam, nós temos inúmeras enzimas que desacetilam, que são as HDACs. No meu caso, o meu acesso a anticorpos para essa classe de enzimas foi limitado e eu não consegui ali completar o meu estudo, tá? Então, fica aí as nossas limitações financeiras. Mas, na verdade, eu trouxe esses dados, né, para que vocês consigam, então, de uma forma prática, observar como as modificações pós-tradicionais das estonas, que já foram todas caracterizadas, podem ser aplicadas nos nossos estudos laboratoriais, tá? Então, vocês têm alguma dúvida quanto ao processo de acetilação e metilação de estonas, tá? Cabe aqui dizer que é um mecanismo muito complexo, tá? Difícil o grupo de pesquisa que tenha um know-how para que faça estudos completos desses mecanismos, que consiga trabalhar com todas essas marcas e com todas as enzimas que metilam ou desmetilam, acetilam ou desacetilam a cauda das estonas. O que pode nos basear, né, ter como base os nossos alvos de estudo? Os inúmeros estudos que já caracterizaram uma ação específica de uma enzima num processo biológico de interesse, tá? Tem inúmeros estudos relacionando todo esse mecanismo com as alterações, com as doenças
neurodegenerativas, com o processo de formação tumoral, com inúmeras doenças. Tá? Então, nós temos que nos deter aos estudos previamente publicados, selecionar alvos de interesse para que assim a gente consiga estar desenhando um possível estudo com a utilização desses mecanismos. Tá? Alguma dúvida? Então, e como último mecanismo, eu vou estar falando um pouquinho para vocês dos RNAs não codificantes. Tá? O que é um RNA não codificante? É um RNA que é produzido lá no processo de transcrição gênica e que, por algum motivo, eles não são codificados em proteínas. Tá? Olha que informação interessante. 98%, né, do nosso genoma ele é formado por regiões que são transcritas, mas não são codificadas, tá? Apenas 2% de todo o nosso RNA produzido, né, é codificado. 98% desse RNA é o que a gente chama de RNA não codificantes, tá? E aí, né, com toda essa diferença de o porquê, o que na verdade esses 98% estaria fazendo no controle, né, ou na nossa fisiologia ou na nossa biologia molecular, sendo que só 2% é produzido em proteína. Aí começaram a estudar e detectaram, né, que na verdade ainda esses 98% eles são subcategorizados em diferentes tipos de RNA não codificantes, tá? Eu trouxe para vocês os dois principais, tá? Mas eu deixo aqui um adendo que já existem mais subtipos de RNAs ou diferentes tipos de RNAs não codificantes que estão sendo estudados e com certeza aparecerão muitos outros, tá? Por exemplo, tem o RNA não codificante circular, então são umas outras estruturas que ainda estão sendo descobertas. Mas o que está clássico para nós até hoje, que existem dois grandes tipos. Os RNAs não codificantes longos, que é o que a gente chama de, né, um RNA que tem de 20 pares de base a 200 pares de base, e um RNA micro, que a gente chama de microRNA, que tem um tamanho de 20 pares de bases, tá? E aí eu chamo a atenção de que esse mecanismo, propriamente dito, ele vai estar agindo não impedindo a transcrição do RNA mensageiro, mas sim a tradução desse RNA mensageiro em proteína. Tá? De que forma, né, esses micro e esses RNAs longos são produzidos? Tá? O RNA longo, ele é transcrito e devido ao seu tamanho, ele já vai ter ali a sua formação, né, estrutural, como uma proteína, ele vai ter ali a sua formação secundária, e aí ele já vai ter a ação fisiológica dele. Os microRNAs, eles sofrem ação ainda de um processamento. Tá? Então, é produzido o que a gente chama de primicroRNA, isso no núcleo. Tá? Esse primicroRNA tem que sofrer a ação de uma enzima chamada DROCHA, que ela vai fazer a retirada de um pedaço desse primicroRNA. Agora, ele vai receber o nome de pré-microRNA. Esse pré-microRNA, ele necessita ser transportado para fora do núcleo, para no citoplasma. Então, ele é exportado por uma proteína chamada esportina 5, tá? E no citoplasma, ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada Dicer, para que agora ele seja ainda retirado um fragmento e fique ativo, tá? Então, é importante frisar que para que um microRNA consiga
exercer a sua função fisiológica no controle, né, da expressão gênica, ele tem que sofrer a ação de um processo que a gente chama de biogênese dos microRNAs, tá? Isso eu chamo a atenção porque o mecanismo epigenético, da mesma forma que nós, né, podemos avaliar o resultado final, que seria a metilação do DNA ou a metilação e acetilação de histonas, nós aqui também podemos avaliar o microRNA maduro e podemos também fazer de uso, né, como das DNMTs e das TETs, das enzimas que fazem parte da biogênese desses microRNAs. Tá? Então, aqui eu trago uma aplicabilidade prática também de resultados que esses já foram publicados, tá? Então, o que nós vemos aqui? Primeiramente, né, essa informação aqui é importante, porque de que forma um microRNA consegue controlar a expressão de um gene, tá? Se tudo ocorrer fisiologicamente, né, o RNA mensageiro da proteína aqui, né, que usar como exemplo o RUNX2, ele é produzido, né, no núcleo ele tem que ir para o citoplasma, no citoplasma ele vai ser transformado em proteína no ribossomo, tá? Então, ele fica um período em que ele tem ali um espaço em que ele está no citoplasma solto ainda, tá? E se por algum motivo no citoplasma eu tiver uma grande quantidade de um microRNA que por complementariedade de bases, tá? Ele consiga se ligar ao meu RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele não vai conseguir ser endereçado para o ribossomo e não vai virar proteína. Ao invés dessa marca falar, olha, vá para o ribossomo para você ser traduzido, ele vai ser falado, olha, vai para o sistema proteasomal ou para algum outro mecanismo e seja degradado, tá? Então, quando um microRNA consegue se ligar a um RNA mensageiro por complementariedade de bases, você tem ali, então, uma degradação desse RNA mensageiro e você consegue, de certa forma, controlar a expressão gênica. Por quê? Porque o seu RNA mensageiro não foi traduzido em proteínas, tá? Então, aqui, olha que legal. Nesses resultados, né, o que eu vejo? Eu vejo lá que o meu grupo, né, estudo, ele tem uma maior expressão da enzima DROCHA, uma menor expressão da enzima da esportina 5, e eu não tenho diferença na minha expressão da enzima Dicer. O que eu posso concluir com esses resultados? E aqui eu tenho, na verdade, com isso eu tenho, né, um aumento, né, na produção desse gene, tá? Eu, né, com base em outros resultados, eu cheguei à conclusão, e aqui, né, eu mostro para vocês que eu tenho aqui a expressão de um RNA, de um microRNA que está relacionado ao controle desse gene. Então, eu tenho 2 microRNAs que tiveram a sua expressão gênica reduzida e uma correlação inversamente proporcional à quantidade do microRNA para os meus valores de expressão desse gene, tá? Então, com base nesses resultados, eu posso dizer que eu tenho um mecanismo ativo de um RNA epigenético, né, caracterizado pelos microRNAs de que possivelmente a redução do meu microRNA está levando a um aumento na minha expressão da DROCHA para que ela produza mais microRNAs, né, para tentar normalizar o que seria ali de normal ao controle. Só que, mesmo que eu tenha um aumento na produção, eu não estou tendo a externalização desse microRNA para o citoplasma. E se ele não está no citoplasma, ele não consegue exercer ali a sua ação para inibir a expressão desse gene. Não inibindo, né, eu tenho... Então, dessa forma, eu posso dizer...
então, que a enzima limitante desse controle epigenético está sendo a enzima esportina 5, tá? Que reduz, então, a externalização desse microRNA, eu não tenho ele no citoplasma, eu tenho uma maior expressão do meu gene-alvo. Por outro lado, ainda, esses também são resultados que fazem parte de estudos que eu acabei realizando, mas aqui não mais focando na expressão dos microRNAs, mas sim dos longos, tá? E os longos, diferente dos micros, ele possui uma região promotora como se fosse um gene, tá? Então, é plausível que eu faça o estudo da metilação da região promotora, que produz ou RNA não codificante longo, que pode exercer, então, uma função epigenética, tá? E dessa forma, eu consigo, com resultados, predizer se os meus modelos, né? Nesse caso, eu tenho um aumento na minha marca, que é o que a gente chama de 5-hidroximetilcitocina. Não sei se vocês se recordam, mas a 5-hidroximetilcitocina é a primeira marca que diz um processo de desmetilação. Então, aqui, eu não observo alterações na minha quantidade de metilação, mas eu estou tendo um aumento da minha marca de desmetilação. E isso leva a um desequilíbrio da razão, e eu posso dizer, então, que o meu modelo biológico levou a uma hipometilação da região promotora desses dois RNAs não codificantes longos, né? E isso está fazendo com que essa hipometilação leve ao aumento da expressão gênica desses RNAs não codificantes longos, tá? E aí, eu tenho também uma correlação inversamente proporcional, né, entre a produção desses microRNAs em relação à minha expressão gênica. E aqui, só resumindo, né, eu fiz ali inúmeros testes e eu acabei comprovando que esse RNA não codificante longo, chamado ROTAR, ele pode ser utilizado como um mecanosensitivo, né? Ele tem essa ação mecanosensitiva, né? Que seria ali uma característica importante para os estudos, né, relacionados à parte mais de hipertensão, mais a parte relacionada a essa parte fisiológica do controle da pressão. Tá? E aí, aqui eu mostro, né, uma razão das drogas epigenéticas, e aí nós temos também algumas terapias que são focadas no controle dos microRNAs, né, e trago aqui para vocês, né, que com um olhar epigenético, né, o que seria o ideal? Uma pesquisa básica, né, trazer potenciais marcas epigenéticas correlacionadas diretamente como marcadores de doenças. Essas marcas, esses estudos pudessem ser translacionados, né, para uma pesquisa mais aplicada à parte humana ou à pesquisa clínica, para que no futuro a gente consigamos, né, pensar em intervenções, né, para que a gente consiga, de certa forma, então, modular toda essa alteração epigenética. Tá? Então, epigeneticamente, qual seria a grande revolução dos estudos epigenéticos? Né? A revolução virá quando aprendermos como nos comportar, né, para atingir o mesmo efeito que as drogas são capazes de promover e imprimir no sistema de uma forma que consiga reverter as adaptações epigenéticas adversas unicamente por uma mudança do nosso comportamento, tá? Eu sei que isso é uma visão muito utópica, tá? Mas pensando em todo o potencial dos mecanismos epigenéticos, a sua reversibilidade, a sua plasticidade, e trazendo aqui a importância, né, do impacto ambiental, e aí eu digo, né, tanto sistêmico quanto a parte ambiental de nossas escolhas, elas conseguem impactar diretamente no controle da expressão gênica. Tá? Então, eu gostaria de agradecer, né, a Liga, né, por essa oportunidade,
E gostaria de finalizar dizendo, né, que eu gosto bastante dessa citação, né, que as marcas epigenéticas, elas podem ser descritas, então, como marcas de experiência. Então, essas marcas de experiência, né, trazendo para nós mesmos, né, elas contribuem grandemente para diferenciar quem somos hoje de quem nós fomos no passado, né? Então, e aí traz muito mais responsabilidade por nossas escolhas, né? Eu digo escolhas tanto alimentar, fisiológicas, né? Todas as nossas escolhas, de certa forma, elas vão impactar por essas marcas aí que vai conseguir diferenciar o nosso eu, tá? Então, eu acho que, basicamente, o que eu poderia falar para vocês de epigenética, acho que são essas informações, e aí eu me coloco à disposição a responder as perguntas. Bom, obrigada, Rodrigo. O Carol, acho que pode parar a gravação. Muito de agradecer a palestra, a aula,